Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, em dia de pré-jogo. Amanhã tem Fluminense do Piauí e Santos, lá no estádio Albertão em Teresina, capital do estado nordestino. E é jogo de vida ou morte mais uma vez. O Santos precisa da vitória para passar, dessa vez o empate não nos favorece. E indo jogar contra um time, não só indo fora de casa, mas contra um time que vem muito embalado, vem muito forte. E hoje nós vamos falar um pouco sobre este Fluminense do Piauí. Mas antes, peço, como sempre, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, rapidinho, é de graça. Deixe seu like, comente aí o seu palpite para o jogo de amanhã. E vamos falar então um pouco deste Santos e Fluminense, deste Fluminense e Santos. Para falar um pouco do Santos, eu acho que na verdade não tem muitas novidades. O Santos que vem aí, como vocês bem sabem, desse jogo adiado contra a Ferroviária, então não tivemos a estreia do Fabian Bustos à frente do time. Mas nós tivemos a escalação que ele usaria contra a Ferroviária e eu acredito que vai ser a escalação a ser utilizada como a titular contra o Fluminense amanhã. Não vejo porque ele mudaria de um dia para o outro, até porque... De um dia para o outro não, mas enfim, de sábado para amanhã, até porque o Santos não teve muito tempo para fazer treinamento. Teresina não é exatamente perto, é um deslocamento que exige uma logística, um trabalho e um planejamento. Então o Santos deve ir com o mesmo time, a menos que, sei lá, o Bustos tenha observado alguma coisa muito fora da curva assim, nesses últimos 2 dias, de domingo para cá, mas acho muito difícil. Então eu imagino que o Santos vá com o seu mesmo time titular, que seria João Paulo, Balieiro na lateral direita, Kaique, Eduardo Bauerman e Lucas Pires na lateral esquerda, Camacho, Sandri e Goulart, Ângelo, Marcos Guilherme e Marcos Leonardo fechando o ataque, que é basicamente o time que vinha sendo utilizado. Se você voltar lá no nosso pré-jogo do jogo que não teve contra a Ferroviária, nós discutimos algumas possibilidades, como talvez a entrada do Zanocelo no lugar do Camacho, ou a entrada do Pirani e a saída do Marcos Guilherme, por exemplo, assim, mas eram bem improváveis, eu admito que eram mais suposições que eu tava, assim, teorias possíveis, do que isso. Mas, por exemplo, a entrada do Auro era algo muito comentado, muito cogitado, porque afinal de contas ele é lateral direito de ofício, mas para este jogo o Bustos manteve a escalação que vinha sendo utilizada. Então Balieiro titular na lateral direita, Camacho titular no primeiro volante, Marcos Guilherme titular no lugar que precisar, e no caso no lugar do Lucas Braga na ponta esquerda. E segundo o Musetti, ontem o Santos teve um treino tático e o Bustos manteve o mesmo time. Então eu imagino que amanhã, para enfrentar este Fluminense do Piauí, teremos a mesma escalação: João Paulo, Balieiro, Kaique, Bauerman, Lucas Pires, Camacho, Sandro, Ricardo Goulart, Ângelo, Marcos Guilherme e Marcos Leonardo. Da mesma forma que eu falei, tanto no Esporte Destaque de sexta-feira, quanto todos os momentos que nós comentamos da questão do Bustos, para estes primeiros jogos, o mais importante vai ser observar a movimentação e a colocação dos jogadores. Eu destaco muito o Goulart, eu acho que ele é um jogador que vem sendo colocado um pouco fora de posição. Ele nitidamente se mostra melhor como um atacante que entra na área do que esse meio de campo que muitos acharam que ele seria. Então acho que vale a pena ficar de olho nele e também na maneira como as linhas, principalmente a linha do meio com a linha da defesa, elas se distanciam ou se compactam. Acho que esses são os pontos que vão ser importantes. E elementos como intensidade na marcação, intensidade na roubada de bola, pressão após perder a bola. Eu acho que são essas as coisas que nós temos que observar para avaliar o trabalho do Bustos nesse primeiro jogo. Como eu falei no pós-não jogo do Santos e Ferroviária, achei que foi válido o cancelamento do jogo para o Santos ter um treino tático a mais, né? Então o Santos teve o domingo para treinar, normalmente seria de descanso. Como não teve jogo, o Bustos pôde fazer um treinamento. Não é que vai mudar tudo e o time vai dar super certo porque não teve essa partida, mas não deixa de ser um pouco de tempo a mais para observar o time.
Só que agora não tem assim espaço para erro. Né? Se o time não mostrasse resultado, não mostrasse desempenho contra a Ferroviária, ainda podia buscar o resultado depois, contra o Palmeiras no Clássico, contra o Água Santa. Contra o Fluminense do Piauí não tem chance, o Santos não tem vantagem de empate, o Santos precisa vencer, ou empatar e ganhar dos pênaltis, mas, perigo, né? Era melhor que a gente não tivesse que passar por isso. Eu espero, torço muito para que o Santos consiga essa vitória contra o Fluminense do Piauí. No tempo regulamentar, mas enfim, quem sabe, né? Os meninos aí na Copinha tenham conseguido quebrar a maldição dos pênaltis, já que eles foram acho que 3 disputas de pênalti. Acho que foi contra o Mirassol, contra a Ferroviária. Talvez duas disputas de pênalti. De qualquer forma, muito bom, né? E esse Fluminense do Piauí, então, só pra gente situar o nosso adversário, é um time que teve muitas dificuldades durante assim, os últimos, 60 anos. Ele foi fundado deixa eu só confirmar aqui o ano, em 1938, um time bastante antigo, com o nome de Automóvel Esporte Clube, porque ele foi fundado com uma reunião de motoristas da cidade, e aí em 49 parece que o presidente da época, que era o Belchior da Silva Barros, ele mudou o nome para Fluminense do Piauí, para ver se ele ganhava a simpatia dos torcedores do time carioca, já que já existiam outros times com o nome de time carioca, como o Flamengo do Piauí, que existe até hoje, e o Botafogo do Piauí, que eu nunca tinha visto. Mas enfim, são as mesmas cores, uma camisa muito parecida, e inclusive esse Belchior aí acabou virando o mascote do time. Então é o Vaqueiro Belchior, que muito curiosamente ele tem um bigode estilo Belchior, mas não é em homenagem ao Belchior, cantor mais conhecido, possivelmente. Parece que o time ficou bastante tempo parado. No final dos anos 80, no final dos anos 70, começo dos anos 80, o time parou as atividades do futebol profissional, manteve só na base. Em 2019 eles iam voltar para disputar a segunda divisão do Piauiense, do Piauizão, e aí não rolou. Eles desistiram, tomaram multa aí de pagar a cesta básica, e aí em 2025 conseguiram disputar e foram campeões, indo para a primeira divisão, e vem jogando a primeira divisão desde então, conseguiram um bom resultado no ano passado, indo para a Copa do Brasil, se não me engano eles ficaram com vice-campeonato. E tem um detalhe, a campanha deles no Piauizão desse ano tá, assim, impressionante. Eles são os primeiros colocados, têm 25 pontos em 9 jogos, eles têm 5 pontos a mais que o 4 de julho, que é o segundo colocado. O 4 de julho é aquele tomou 9 do São Paulo no ano passado. E o terceiro colocado é o Altos, que é da cidade de Altos, e que nós enfrentamos em 2019, e que foi um 7-1 no jogo daquele time do São Paulo. Eles começou perdendo de 1-0 e aí conseguiu marcar 7 gols. Mas voltando ao nosso adversário dessa edição, o Fluminense do Piauí tem 9 jogos, 8 vitórias, 1 empate, está invicto no campeonato, com 28 gols pró e 6 gols contra. Então, assim, uma campanha avassaladora. Além disso, tem também a vitória contra o Oeste, né, que foi o jogo em que eles precisavam vencer. O Oeste tinha vantagem do empate. O Fluminense do Piauí foi lá, ganhou de 2-0. Mas também ganhou o Fla-Flu contra o Flamengo do Piauí por 4-0. Ganhou de 5-0 do Parnaíba. Ganhou do River do Piauí, eles estavam perdendo de 3-1, viraram para 5-3. E o único empate foi contra o 4 de julho, eles com 1 a menos. O Fluminense do Piauí com 1 a menos. Então, assim, diferente do Salgueiro, que vinha em terceiro lugar, mas assim, não era essa coisa esmagadora, o Fluminense do Piauí vem aí numa campanha impressionante e tem alguns destaques curiosos. O Pio joga lá, eu não sei se vocês lembram dele, é um cara que marcou 2 gols contra o Flamengo quando ele jogava no Fortaleza e eliminou o Flamengo. Eu acho que foi na campanha que o Fortaleza foi eliminado pelo São Paulo, aquele Fortaleza do Rogério Ceni, se eu não me engano. E é um cara que marcou um gol que ficou famoso, um gol que ele bateu uma falta no meio de campo, que na verdade foi pela Copa do Brasil 2016. Acho que não era o time do Rogério Ceni ainda. Mas ele bateu uma falta no meio de campo
que o narrador, que eu acho que era o Dandan Pereira, ele falou, não, se o cara vai chutar daí, não sei o que, se ele chutar daí eu vou embora, assim, eu paro de narrar, se marcar o gol eu vou embora. E o cara meteu lá na gaveta. E então, olho no pio, complicado, cara perigoso. Tem o Edu, que jogou na França, foi campeão, marcando gol na final do título da Copa da França pelo Guingamp. Então, assim, jogadores muito interessantes para o Santos ficar de olho. O jogo vai ser no Albertão. Inclusive, eu vou dar os créditos que muitas dessas informações que eu trouxe é de um amigo meu, Ivan. Abraço, Ivan Araújo, historiador e piauiense. Ele não é torcedor do Fluminense, mas segundo ele, quase ninguém é torcedor do Fluminense. Até por esse histórico, né, de ficar muito tempo parado e tal. Então, não tem muito time. Mas, segundo ele, o Fluminense, depois de todo esse rolê, ele voltou como um novo clube. E foi meio que um processo de profissionalização pelo qual teve parceria com as prefeituras também. E é meio como o Altos conseguiu se profissionalizar. Os times, então, que eram os mais tradicionais, que nem o River do Piauí, o Flamengo do Piauí, acabaram ficando mais para trás, perdendo para esses times como o 4 de Julho de Piripiri, o Altos de Altos e aí o Fluminense de Teresina. E o jogo vai ser no Albertão, e eu até perguntei para ele sobre como que foi. Ele falou que já foi ver jogo lá, e é um estádio muito grande. Eu fui pesquisar, ele tem uma lotação, se fosse ter uma lotação máxima, seria de, deixa eu só confirmar aqui, mas é uma torcida muito grande, o estádio é gigantesco. 50 mil pessoas, tem uma foto no GE, assim, parece um estádio muito, muito grande. Segundo esse meu amigo, é um estádio da época da ditadura militar, então você tinha que ter muitos times, né, no Campeonato Brasileiro, e aí você fazia esses estádios para que, enfim, as torcidas ficassem felizes. Tem aqui o ditado clássico, né, onde a arena vai mal, mais um time no Mundial, onde a arena vai bem, um time também. Então, o Campeonato Brasileiro super inchado, assim, 70 clubes, 80 clubes. E ele ficou muito tempo parado, assim, muito tempo parado, não, mas algum tempo parado, porque teve uma briga de torcedores em 2020. O jogo era entre River do Piauí e América do Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Que foi pela Copa do Brasil. Copa do Nordeste, desculpe. E aparentemente o STJD tinha negado o pedido da federação de ter torcida lá, mas parece que eles conseguiram uma liberação. E parece que, eu vi até a propaganda de venda de ingressos lá, e parece que vai ter 4.050 torcedores liberados. Foi River do Piauí e América do Rio Grande do Norte, exatamente. Então teve uma briga de torcedores lá, quebraram todo o estádio. Tava fechado, depois eles liberaram para jogos sem torcida, eu acho que contra o Oeste. O jogo do Fluminense, inclusive, não foi aí, não tenho certeza. Mas vai ser com torcida, 4.050 torcedores. Eu até vi torcedor do Santos em alguns dos grupos que eu tô lá mandando mensagem, assim, tipo, mostrando que já tava lá no estádio, que tinha comprado ingresso. Então teremos torcida, não muita torcida, possivelmente, assim, eu vou dar aqui aquele chute ousado, né? Talvez tenha mais torcedor do Santos que do Fluminense do Piauí, se de fato o Fluminense não tiver esse destaque todo. E segundo esse meu amigo, eles não têm muito torcedor, né? Então possivelmente não vai ter muita gente, mas 4.050 é possível, assim, é possível. Os ingressos não são tão caros, até dei uma olhada, eu acho que é 80 meia, 40 inteira, mas tem uma arquibancada que a meia é 25, 50 inteira para o jogo de Copa do Brasil do Santos, beleza, né? Então é possível que tenha esses 4.050 torcedores. Eu vou confiar aqui que vai ter uma boa torcida do Santos, maior do que a do Fluminense, quem sabe. Mas, como eu disse, olho nesse time do Fluminense, vai ser um jogo complicado, vai ser uma decisão, é estreia do Bustos, então difícil, bastante difícil, mas estaremos lá assistindo e torcendo demais, porque seria muito importante que o Santos conseguisse primeiro vencer, eu não vou assim, exigir que o futebol do Santos seja maravilhoso amanhã, mas uma vitória seria assim necessária para que o trabalho do Bustos já não terminasse de começar, assim. Eu acho que com um tropeço amanhã vai ficar bem difícil até porque depois tem o jogo com o Palmeiras e aí vai ficar muito complicado.
Enfim, amanhã Fluminense e Santos lá em Teresina, no Piauí, 9h30 da noite do horário de Brasília, do horário de Santos. Transmissão, se eu não estou enganado, do Sport TV, não sei se do Premiere, mas acho que vai passar no Sport TV. Tá meio que assim, né? Os jogos ou são pela Sport TV ou são pela Amazon Prime. Parece que esse vai ser pela Sport TV. O mando é do Fluminense por causa do sorteio. A CBF já tinha sorteado antes. Quem vencesse entre Fluminense e Oeste mandaria o jogo. Caso o Santos consiga passar, vai ter um novo sorteio com a entrada dos outros times, mas disso a gente fala só na melhor das hipóteses, que é com a classificação do Santos. Então, amanhã Fluminense e Santos, 9h30 da noite. Lembrando que o empate leva para os pênaltis e quem vencer passou. Basicamente é isso, não tem jogo de volta. Não tem vantagem de empate para o visitante que nem teve na primeira rodada. E é isso, né, galera? É torcer e torcer muito para que seja um jogo muito bom para o Santos aí. Certo? Então, fiquem de olho no jogo, fiquem de olho nessa maneira de como esse time vai reagir ao primeiro jogo do Bustos, se vai ter algum tipo de evolução dos últimos jogos, se vai ter trabalho tático diferente. Observem isso. E no mais, enquanto o jogo não começa, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu palpite, diga o que você acha desse time do Fluminense, o que você espera desse time do Santos e pra cima deles. Abraço.